Era uma vez Gold Roger, o maior pirata que já existiu. Ele conquistou tudo que o mundo tinha a oferecer: fama, riqueza, poder. E essas palavras deram início à nova era pirata. Querem meu tesouro? Procurem! Ele é de quem achar. Eu deixei tudo em um lugar só. Por isso chamei de... Opa, eu sou o Vivi, e sim, eu gosto de One Piece. E o mês de agosto acabou sendo um grande marco para a obra. O anime finalmente adaptou um dos maiores pontos de virada da história, e a série em live action também foi lançada nesse mesmo mês. Ah, e também foi em agosto que eu fiz a minha primeira tatuagem, que adivinha? É de One Piece. Pois é, eu gosto de One Piece. E como esse canal ele existe essencialmente para me falar daquilo que eu gosto, em algum momento eu ia acabar dando um jeito de trazer One Piece pra roda. Então, algumas semanas atrás, eu fiz um post na comunidade para saber se vocês curtiriam a ideia de um vídeo sobre o live action. E pra minha surpresa, vocês curtiram. Não é sempre que eu falo de anime por aqui, até porque o último vídeo que eu falei sobre anime é horroroso. Por favor, não veja aquele vídeo de shonen, um dia eu ainda vou apagar ele e você não vai nem sentir falta. Ok, desabafos à parte, vamos que vamos. Vamos lá, live action e anime são duas palavras que, quando colocadas em pauta, muito possivelmente vão ser tratadas como um motivo de piada. Muito por conta do histórico ruim que a gente tem com adaptações em live action de animes, principalmente as ocidentais, que por conta do principal papel delas ser apresentar essa obra para um público que não é japonês, muitas coisas acabam mudando ou sendo reinterpretadas, até porque aquilo que o público japonês vê como comum pode ter uma recepção diferente aqui no ocidente. Tanto que um dos fatores que é mais discutido em uma adaptação live action é justamente a caracterização, onde o visual e a personalidade extravagante de alguns personagens podem até funcionar dentro da mídia anime e mangá, mas quando colocadas em live action, elas podem acabar gerando uma certa estranheza para um público novo. Isso, em alguns casos, acaba levando à decisão de descaracterizar quase que completamente os personagens, e também alguns outros detalhes para que a adaptação funcione. Mas não é sempre que isso dá certo. Muitas vezes aquilo que faz a obra ser tão aclamada são justamente esses detalhes mais extravagantes, que fazem parte da identidade dela. Remover tudo que faz a obra ser o que ela é não é uma boa solução, porque no fim do dia você vai acabar tendo criado um produto vazio e banal, tendo o nome na capa como a única coisa próxima do material original. Dragon Ball Evolution, eu tô falando de você. Mas agora eu quero dar um exemplo de uma adaptação que ao meu ver deu certo, que é Scott Pilgrim contra o Mundo. Que sim, eu sei que não é um anime, pelo menos não ainda, mas o material original é uma HQ com fortes inspirações em mangás, e que tem como uma das suas principais características o exagero, no nível over the top mesmo, sabe? Tem umas coisas bem bizarras lá. E o que o filme de Scott Pilgrim faz é abraçar quase que completamente esse exagero do quadrinho. Então, se um personagem tá tocando baixo, o filme vai te fazer questão de colocar uma onomatopeia enorme da nota que ele tá tocando. Em vários momentos o filme acaba simulando páginas de quadrinho ou vai usar algum artifício visual para te mostrar da forma mais escrachada possível que os personagens estão tocando música alta, por exemplo. E por mais que eu ame todas essas escolhas e esse seja tipo um dos meus filmes favoritos, eu reconheço que o caso de Scott Pilgrim ele é muito raro, se a gente parar pra pensar bem. Porque não vai ser toda a mídia que vai funcionar dessa forma, com exceção de Jojo. Um live action de Jojo assim seria maravilhoso. Tanto que o filme não foi tão bem em bilheteria por conta dessas escolhas, por ter sido voltado para um público muito nichado, e talvez até fosse um pouco à frente do seu tempo, porque sim, Scott Pilgrim é de 2010, caso você não saiba. E o público geral acabou não comprando a ideia, ou só não se interessando pelo filme. E, enfim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que uma adaptação em live action é algo muito mais complexo do que parece, onde o fracasso ou o sucesso, eles podem acabar sendo definidos com uma pequena escolha no começo da produção, e isso justifica muito o receio que as pessoas tiveram, eu incluso, quando uma adaptação em live action de One Piece foi anunciada. Caso você não saiba, o mangá de One Piece ele é extremamente caricato.
Ele tem designs mais espalhafatosos e vários outros conceitos fantasiosos que acabam agregando muito na essência da obra. E tendo isso em mente, a decisão dos produtores foi justamente a de se manter fiel a boa parte desses fatores presentes na obra original. E essa decisão acabou dividindo o público no meio. No decorrer do mês, eu acabei ouvindo várias críticas relacionadas a essa decisão no live action de diversos tipos. Enquanto alguns colocavam essa fidelidade como um dos pontos mais positivos, outras viram isso como algo ridículo e desnecessário. E eu, sendo bem sincero, eu acabei gostando bastante do resultado dessa decisão. Eu acho que o live action ele conseguiu trazer muito bem esses fatores. Tipo, talvez não em 100% do tempo, mas isso também acaba variando um pouquinho de pessoa pra pessoa. Vai ter gente que vai curtir alguma coisa e vai ter gente que não vai curtir essa mesma coisa. Então, acontece, é normal. Mas eu entendo quem talvez não tenha curtido o caso, por exemplo, dos mordomos da Kaia, que a gente tem o Batman Jacan. O Batman Jacan é muito foda, tá? Mas em outros casos, como foi o do Nezumi, o marinheiro corrupto da Vila da Nami, embora talvez você acabe criando uma certa estranheza ou talvez uma quebra de imersão com esse visual mais cartunesco, existe um significado por trás. O Nezumi, ele tem uma personalidade de uma pessoa suja e covarde, tal como um rato. Por isso ele é representado dessa forma. É engraçado? Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Mas não tá ali por nada. E eu meio que gostei desses visuais, então eu dou um pouquinho de... Eu passo um pouco de pano. Tipo, olha o Garp, ele tá usando touquinha, cara. Como é que não dá pra gostar disso? Mas pra mim, essa decisão acabou dando até um certo charme pra adaptação, que acabou deixando ela até um pouco mais destacada das outras. Mas ok, se o visual acabou ficando relativamente bom, vamos ver agora como ficou a história. O live action, ele conta com 8 episódios que adaptam praticamente todo o arco do East Blue. E eu acho que eles conseguiram fazer bastante milagre por adaptar em torno de 100 capítulos numa duração de 50 minutos por episódio. É claro que por conta de serem só 8 episódios, muita coisa teve que ser cortada, como foi o caso do arco do Sop, que pra mim foi o mais prejudicado de toda a série. O que me deixa bem triste, na verdade, porque o Sop é meu personagem favorito. E é bem paia ver ele sendo jogado de escanteio no próprio arco e o Zoro subindo num poço tendo um destaque maior que ele. Eu não gosto daquele poço. Eu não gosto. Mas em contrapartida, a gente tem o episódio do Bug, que é o melhor personagem de todos os tempos, tá? E inegável isso, tá? Inegável. Em vários momentos a série acaba reinterpretando momentos que justamente pela curta duração da série, eles não iam conseguir ter tanto destaque. E o episódio do Bug, ele é o melhor exemplo disso. Onde no mangá existe toda a plot do Chuchu, que é esse cachorrinho que fica guardando o pet shop do seu falecido dono, que acaba sendo destruído pelos próprios piratas do Bug, juntamente de toda a cidade. Na série, a gente não tem esse plot. Mas o que eles fazem é mostrar uma cena fora do picadeiro do Bug com a cidade toda destruída. E justamente quem vê isso é a Nami, que é uma personagem que tem uma forte ligação com piratas invadindo e destruindo vilas. Coisa que a gente não sabe ainda naquele momento, mas que já tá lá desde o começo. E isso é uma das coisas que eu mais gostei na série. Nem sempre ela vai ser 100% igual ao mangá, mas ela consegue passar a mesma mensagem. Aí o Chuchu ele aparece numa cena, então eu acho que só isso já faz o live action ser 10 de 10, tá? Assim como a Nami. Eu sinto que talvez o momento em que eles mais se perdem seja no terceiro e no quarto episódio, que, como eu já mencionei, poço. Mas a partir do Baratie eu segui gostando, sendo bem sincero, eu gostei. E em resumo, a série ela teve mudanças. Algumas decisões foram boas, outras acabaram sendo um pouco mais questionáveis. Eu, por exemplo, senti um pouco de falta na conexão dos habitantes das ilhas. Como, por exemplo, o povo de Área Digital e a galera da Vila da Nami, que eu senti um pouco de falta do Genzo aparecer mais, sendo bem sincero. Ele aparece 2 vezes e acabou. E também tem o Gin no Baratie, que eu acho muito engraçado que ele aparece numa cena e ele desaparece depois. Ele some. Mas esses são fatores que eu noto mais por ter consumido a obra original. O público que tá consumindo isso pela primeira vez, talvez não se incomode com isso, e tá tudo bem. O live action de One Piece, ele já conseguiu quebrar o padrão de adaptações ruins de animes. E apesar dos pesares, eu acho que ele fez um ótimo trabalho. É uma série muito divertida e o bando tem uma sinergia muito boa entre eles, que é total mérito dos atores, que parece muito que eles estavam gostando do que eles estavam fazendo. Tipo, sério, o Iñaki Godoy, que é o cara que faz o Luffy, ele parece que encarna o personagem. Eu olho pra ele e eu vejo o Luffy. E também teve o caso da Emily Rudd, a atriz da Nami, que ela até fez campanha pra interpretar ela na época que foi anunciado. E por falar nisso, também tem um brasileiro agora fazendo campanha pra fazer o Ace. E no fim das contas, pode até parecer um pouco bobo o que eu vou dizer, mas enquanto eu assisti a série, eu realmente senti a sensação de que aquilo era One Piece. Que é uma coisa que deveria ser comum quando você tá vendo uma adaptação de um anime,
mas infelizmente ela não acontece sempre. Mas enfim, One Piece é uma das minhas obras favoritas e eu fico muito feliz com a atenção e o esforço que toda a produção, os atores e até mesmo o Oda, que sim estava envolvido no live action, acabaram tendo para proporcionar a melhor experiência possível, tanto para os fãs quanto para quem nunca consumiu nada de One Piece. E é muito legal ver toda essa repercussão que a série tá tendo. Eu já até ouvi histórias de alguns amigos meus que estão até querendo ver o anime depois disso. E no fim, é isso que importa. Se a série tem mais pessoas interessadas pela obra, ela já cumpriu com o papel dela. E até já foi confirmado que a série foi renovada, então, rumo a Grand Line. E eu acho que é isso. Se você gostou do que você viu, dá uma olhada nos outros vídeos, eu tô tentando manter um pouquinho mais de frequência por aqui. Ah, e me segue no Twitter também, eu tô postando meus desenhos por lá e às vezes eu até solto algumas atualizações de vídeo também. Vai lá, me segue, me segue. Mas enfim, muito obrigado de coração por ter chegado até aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!